Olá, irmãos e irmãs, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos vocês. 16º domingo do tempo comum. Para a nossa reflexão, hoje tomamos o texto da carta de Paulo aos Efésios, em seu capítulo 2, versículos 11 ao 22, texto indicado pelo lecionário para este domingo. Ao escrever uma carta à igreja dos Efésios, o apóstolo Paulo estava se dirigindo a uma comunidade que ele mesmo havia ajudado a organizar. No livro de Atos dos Apóstolos, lemos que Paulo viveu em Éfeso. Era uma importante cidade do Império Romano na Ásia Menor. E ali, em Éfeso, Paulo pregou o Evangelho. Ele se dirigiu primeiro aos judeus, como era o seu costume, e posteriormente aos gentios. Aos judeus, ele evangelizou por 3 meses em uma sinagoga. Aos gentios, Paulo ensinou por 2 anos na escola de Tirano. O fato é que a igreja de Éfeso, provavelmente, tornou-se uma comunidade de pagãos convertidos a Cristo. Desde o princípio, a entrada dos gentios na igreja não foi de fácil aceitação. Havia na igreja primitiva 2 grupos que se opunham em relação a esse assunto. Havia o grupo daqueles que achavam que era necessário que os pagãos se convertessem a Cristo e assim fossem submetidos à circuncisão e observassem a lei de Moisés. Por outro lado, havia o grupo que acreditava que a conversão a Cristo era suficiente para a entrada na igreja, não sendo necessárias as práticas da lei judaica, como, por exemplo, a circuncisão. O apóstolo Paulo, evidentemente, estava do lado daqueles que entendiam ser suficiente a conversão a Cristo para a entrada na igreja, sem a prática das leis dos judeus. Esta divisão entre judeus e gentios era muito forte. O preconceito, vez ou outra, aparecia no seio da igreja. Paulo abordou esse assunto muitas vezes em suas cartas. No texto que lemos há pouco, nos versículos 11 e 12, Paulo está lembrando à igreja essa realidade, quando escreve: portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Chamam a atenção, nesse pequeno trecho da carta paulina, as expressões sem Cristo e sem Deus. É isto que o apóstolo escreve aos Efésios. Os gentios estavam separados
separados do povo de Deus, eram rechaçados pelos judeus, chamados incircuncisos, estranhos às alianças da promessa, não tinham uma esperança eterna. A presença de Cristo, a presença de Deus faz toda a diferença na vida. Tudo isto porque eles antes estavam sem Cristo, sem Deus. Viver sem Cristo, viver sem Deus, é viver uma vida sem alegria, sem brilho, sem amor. Infelizmente, é assim que muita gente está vivendo ainda hoje. Mas nos versos seguintes, o apóstolo Paulo relata uma nova situação para os gentios. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Antes, os gentios estavam sem Cristo e sem Deus. Agora eles estão em Cristo Jesus. Que grande diferença! Viver unido a Cristo implica numa real transformação da vida, do coração e da mente. Judeus e gentios, antes divididos, separados, agora são aproximados pelo sangue de Cristo. Onde havia inimizade, Cristo evangelizou a paz. Paulo diz que a parede de separação que estava no meio foi derrubada. Irmãos, irmãs, quantos muros, quantas paredes de separação os seres humanos vão erguendo entre si por questões de gênero, de raça, de condição social, de condição econômica, de religião, de ideologia política. Cristo, porém, veio para derrubar as paredes, todos os muros, todas as barreiras, todas as divisórias de separação. Pelo seu corpo na cruz, pelo derramamento de seu sangue no madeiro da cruz, Ele fez a paz, a reconciliação entre aqueles que estavam longe e aqueles que estavam perto. Fez de judeus e gentios um só povo, o povo de Deus. Criou uma nova humanidade reconciliada. Agora, ambos, judeus e gentios, em Cristo, formam um só povo, que é a Igreja, e tem acesso ao mesmo Pai Celestial, pelo Espírito. Para o apóstolo, esta nova humanidade criada por Cristo deve se fazer visível principalmente na Igreja. A Igreja deve ser o lugar onde se encontram a paz, a reconciliação, a união, o amor entre os diferentes. É o que Paulo escreve aos Efésios, também na última parte do nosso texto. Assim,
vocês não são mais estrangeiros, peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, todo o edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados juntos com os outros para serem morada de Deus no Espírito. Os gentios, antigamente longe dos santos, longe do Israel de Deus, agora não são mais estrangeiros, estranhos. Por intermédio de Cristo, eles foram feitos cidadãos do reino de Deus, junto com os judeus, membros da família de Deus. Judeus e gentios, todos são filhos do mesmo Pai. Logo, são irmãos uns dos outros, judeus e gentios, juntos formam um único edifício, cujo fundamento foi lançado pelos profetas e pelos apóstolos, cuja pedra angular é Cristo Jesus, onde o Deus da paz habita pelo seu Espírito. Este edifício é a igreja. É isto o que Cristo faz. Ele promove o amor fraternal, o amor de irmãos. A igreja de Jesus é essa comunidade de pessoas reconciliadas com Deus, reconciliadas entre si, onde todos buscam viver em paz, em unidade, em comunhão. Irmãos e irmãs, em um mundo sem Cristo, nós cristãos somos chamados a dar o testemunho de que vivemos verdadeiramente em Cristo. O testemunho de que somos morada de Deus no Espírito. Em um mundo mergulhado na discórdia, na intolerância, na violência de todos os tipos, sejamos de fato irmãos uns dos outros, solidários, fraternos. Derrubemos os muros, as paredes de separação. Como igreja de Cristo, sejamos de verdade um lugar de paz, um lugar da paz de Cristo. Ele é a nossa paz. À semelhança do Senhor Jesus, evangelizemos a paz. Que Deus, o Senhor, assim nos ajude e nos abençoe. Amém.